Sejam todos muito bem-vindos ao Profadcast, o podcast onde você vai aprender tudo sobre investimentos. E aqui a gente discute as principais estratégias para você começar a investir. Eu me chamo Matheus Cobb, sou investidor Profad, tô aqui com Diego Rangel, também investidor Profad. E aí, Diego, tudo bem? Pô, cara, maravilha. Mais um podcast aí. Esse tema, cara, eu tenho muitas dúvidas. Vou aproveitar para perguntar bastante hoje aqui também. Vou aprender muito. É isso aí. Tô aqui com ele, o nosso pai dos investidores Profad, Renan Diego. Fala, Renan. Fala, galera. Sejam todos muito bem-vindos. Uou. Seja lá como vocês gostem que eu comece aqui a falar. Mas bom demais estar aqui, mais um episódio do Profadcast. E hoje o tema promete, né? Como sempre promete, né? Mas muito bom estar aqui com vocês de volta. É isso aí, Renan. E a gente trouxe um conteúdo de muito valor. E o tema de hoje é renda fixa. Como funciona e quais são os investimentos? E pra gente já começar de cara, Renan, o que é essa tal de renda fixa? Ih, rapaz, ó. Renda fixa, para você que está começando agora, é um tipo de investimento onde você já tem uma previsibilidade do quanto você vai receber, tá? E aí dentro da renda fixa, você tem alguns caminhos quando eu falo que você já sabe o que você vai receber. Não necessariamente você vai saber exatamente, vou botar 1.000, vou ter 2.000 daqui a um ano. Mas existem alguns caminhos. Por exemplo, tem lá a renda fixa pré-fixada, que é exatamente o que você vai receber. Então o nome já diz, ele pré-fixa o valor que você vai receber. Por exemplo, 10%. Então você vai receber exatamente 10% ao ano, nada mais, nada menos. 12%. Exatamente 12%, nada mais, nada menos. Por isso que ele pré-fixa o valor. Então, esse é um tipo de renda fixa. O outro tipo é o pós-fixado. Ou seja, ele pós-fixa o valor que você vai receber, através de um indicador. Então, pode ser algum tipo de taxa, algum tipo de índice, onde a gente não sabe quanto ele vai estar, mas a gente tem a referência dele. Que se a gente acompanhar ele, a gente sabe quanto vai receber. Tanto para mais quanto para menos, tá? E tem também os híbridos, que é a renda fixa onde mistura tanto um pré-fixado quanto um pós-fixado. A gente vai falar disso um pouco mais para frente. Mas basicamente a renda fixa eu tenho essa previsibilidade do quanto eu vou receber e ele não fica, via de regra, oscilando igual a renda variável, que fica subindo e descendo. Então a renda fixa ela é constante, ela vai sempre crescendo desde que você leve até o vencimento o título que você está investindo em renda fixa. Show de bola, Renan. E, cara, a renda fixa, o que eu faço com o meu dinheiro, na verdade? Eu empresto ele para quem? Quais são as formas? Para quem que eu tô colocando meu dinheiro que vai me render, vai me trazer juros? E, enfim, para quem que eu tô dando esse dinheiro na prática? Toda vez que a gente fala de investir, dentro da renda fixa, você está emprestando dinheiro para alguém. E aí você tem alguns personagens onde a gente empresta dinheiro. Por exemplo, quando eu invisto no Tesouro Direto, estou emprestando dinheiro para o governo federal. Quando eu invisto num CDB, num LCI, num LCA, eu estou emprestando dinheiro para os grandes bancos, ou para o banco pequeno ou médio porte, que é quem emite esses títulos. Quando eu invisto em debêntures, eu estou emprestando dinheiro para uma empresa, tá? Para ela pegar aquele dinheiro e usar para crescer, para fazer várias outras coisas. Daqui a pouco eu vou explicar um pouco melhor cada tipo de investimento. Quando eu empresto para um CRA, um CRI, eu empresto dinheiro para uma securitizadora. Então, para cada etapa, cada tipo de investimento dentro da renda fixa, eu estou emprestando dinheiro para alguém. A diferença é para quem eu estou emprestando e eu vou receber atrelado a uns juros que no final do prazo eu vou receber tanto quanto eu coloquei, mais aquilo que ele está me pagando. Pô, interessante. E a gente começa pela renda fixa, porque eu sei que tem diversos tipos de investimento, renda variável, renda fixa, um que te dá alergia aí também, que você começa a se coçar, que é a famosa caderneta de poupança. Cara, por onde a gente começa? Só pode falar poupança 3 vezes, tá? Se falar a terceira... Falou uma, duas, vou falar a terceira então. Foi, né? Vou e falar depois terceira. o próximo Já ali, fecha. vou falar pra produção já Cortar. ejetar a pessoa daqui, A tá? poupança é renda fixa também? Então, a poupança não é um tipo de investimento. Ele, como o nome já diz, qual foi o objetivo da poupança? O nome é caderneta de poupança, popularmente chamado poupança. Justamente para isso, para poupar. E existe a diferença de poupar e investir. Poupar é você guardar o dinheiro. Então, basicamente, a poupança hoje você guarda dinheiro. Ué, Renan, mas eu vejo lá crescendo o dinheiro, né? Eu boto tanto, tem que estar crescendo. Só que esse crescimento, ele não multiplica o teu dinheiro. Por quê? Você tem a taxa de inflação, que basicamente é o teu poder de compra. E a inflação, ela está corroendo a rentabilidade da poupança. Então hoje, quem deixa o dinheiro na caderneta de poupança está perdendo o poder de compra mesmo sem estar olhando lá e está negativo.
ela não vai tirar menos dinheiro, mas o poder de compra dela é menor. Por exemplo, se eu tenho 10 mil reais na poupança hoje, daqui a um ano, eu tenho 10 mil e 60 e pouco, por exemplo, 10.600, vamos pensar assim, 10.600 reais. Só que a inflação foi de 12% ao ano. Era para eu ter 11.200. Então, olha a diferença, eu tô perdendo metade da minha rentabilidade. O dinheiro cresce menos do que a inflação na Exato. poupança. E aí, o que eu deveria comprar, que eu compro hoje com 10 mil reais, daqui a um ano eu preciso de 11.200 para comprar as mesmas coisas que eram 10 mil anos atrás. Só que eu só tenho 10.600 se eu deixei na poupança. Então, basicamente, a poupança, ela não é considerada um investimento, principalmente para quem é investidor profade. Tá? Entendi. Então, Mas assim, pra quem tem medo de perder dinheiro, porque eu conheço muita gente, inclusive eu, quando eu não investia, eu botava na poupança porque eu tinha medo de perder dinheiro. A renda fixa, sei lá, ela é mais segura ou... Então, a nível de segurança, a renda fixa ela tem a mesma segurança da poupança. Tá? Então, basicamente, hoje a gente tem alguns níveis de segurança para cada tipo de investimento. E hoje, até, voltando na pergunta do Matheus, qual o melhor lugar para quem está começando? A renda fixa. Sem dúvida nenhuma. A renda fixa são os investimentos mais seguros para a gente começar. E aí, dentro da renda fixa, a gente tem lá o Tesouro Direto, que é o investimento mais seguro do nosso país. Tá? Porque quem protege é o governo federal. Então, ele tem o risco soberano. Porque a gente não pode falar que é risco zero. Nada é risco zero. Mas ele é o último do último. Se der algum BO, dá um problema. Então, o Tesouro Direto hoje, para quem está começando, é a melhor porta de entrada no mundo dos investimentos. É mais seguro e rende 2 a 3 vezes mais do que a poupança. Depois a gente tem lá CDB, LCI, LCA, LC, que são títulos privados. Tesouro Direto é título público. Isso aqui é título privado. Qual que é a diferença? Eu empresto dinheiro para o governo, no Tesouro Direto, ou eu empresto dinheiro para uma instituição financeira ou um banco. Esses são os títulos privados. E todas essas instituições financeiras têm a garantia do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Ele garante até R$250 mil por instituição financeira e por CPF. O que isso quer dizer? Parece meio enrolado, né? Mas é bem tranquilo. Digamos que eu tenho lá dinheiro num CDB e na minha conta corrente de um banco X. E eu tenho total R$211 mil. Aquele banco quebrou. Caramba, perdi aquele dinheiro. Não, o FGC é uma instituição que ela entra no circuito para ressarcir aqueles investidores. Entendeu? Então, basicamente, ele vai pegar os 211 mil e vai devolver para o Renan. Né? Tem um prazo, um tempo para isso acontecer, mas, basicamente, você não perde o teu dinheiro desde que aquele investimento esteja protegido pelo FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Agora, se eu tenho 259 mil, ou botei 250 e rendeu 9 mil, tem 259 mil agora, e aquele banco quebrou, eu vou ser ressarcido em 250 mil. Limite é 250. E eu perco os 9 mil? Perde. Então, a grande sacada é você diversificar os seus investimentos, você tem mais de 250 mil reais, em diferentes instituições financeiras. Tá? Ou, como é por CPF, por exemplo, eu sou casado. Então, se eu tenho lá, vou botar 200 no meu nome e boto lá 50 no nome da Jaque. Que aí, não, bota 200 no nome da Jaque e 50 no seu nome, pô. Ela tá escutando o podcast, viu? Vai botar só 50 lá. Porque ela tem o dela, que é só pra gente ter o mecanismo de ressarcimento mesmo, tá? É só pra usar o FGC, pra não correr risco. Mas, basicamente é isso. Aí eu consigo receber, porque tá no meu CPF e no da Jaque. Então, esse daí é um primeiro passo pra você ver o nível de segurança. Então, Tesouro Direto, baixíssimo risco. Títulos privados, CDB, LCI, LCA e LC, baixo risco. Então, baixíssimo, baixo risco. Por quê? Garantia do FGC. Depois a gente vai para o médio risco. Ainda a renda fixa, que são CRA, CRI e debêntures. E por que é médio risco? Porque eles não têm a garantia do FGC. E então ferrou, é arriscado. Não, porque a renda fixa a gente precisa entender um pouco melhor. E qual é então a segurança que a gente tem quando a gente investe em debêntures, CRA e CRI? Tem um mecanismo de proteção que é através do teu conhecimento. Você tem que entender que esse tipo de investimento tem uma coisa chamada de rating. O que são os ratings? Tem ali algumas empresas que fazem classificação de risco de cada empresa. Não sei se vocês já ouviram na televisão, quando aparece assim, o Brasil caiu, baixou o grau de risco para B+, B-. Já ouviram isso no Jornal Nacional?
Então, principalmente quando a gente está numa alta inflação aqui e começa ao Brasil não pagar suas dívidas, seja lá para fora e tudo mais, ele começa a ser avaliado como um mau pagador das suas contas. Então, a maioria de grandes empresas, elas têm essa avaliação, que tem lá a S&P, tem lá a Moody's, tem algumas instituições que fazem essa análise de grau de risco, que é o quão caloteiro é aquela empresa. Basicamente, no português claro, é isso. Se ela vai conseguir me pagar ou não. E aí tem algumas categorias, né? Basicamente, para você entender. Não precisa saber, A mais, A mais, que a gente chama AA, AAA, que são 3 As. Sempre que tiver A, é bom. É bom. Então assim, eu gosto de ser bem prático porque eu falo, aqui a gente fala para quem tá começando, não para quem quer ser especialista no mercado financeiro ou viver disso. Não, é botar o dinheiro para trabalhar. Então, se eu vou escolher uma debenture, um CRA, um CRI, eu vou olhar, tem um A mais, tem um A, beleza. Por quê? É um grau de segurança elevado. Ou seja, quem é A, grande chance dele devolver o meu dinheiro. Então ele não me dá um calote, ele tá pagando as contas direitinho, não tem dívidas altas. Agora, indo pro B, já é médio. Tipo, B-, B+, BBB, aí depende de cada... E não é Big Brother, tá? BBB. E aí depois tem o C, tem o D, tem o E. Então assim, vai caindo. Mas eu sempre falo assim, mas o B, será que não teria alguma coisa legal? Sim, mas pra quem tá começando, vai só no A. Pra não ter erro, se você for nesse nível de investimento. Então, com isso, eu tenho garantia? Não. Mas tu tem um pouco mais de segurança. Porque se as empresas são boas pagadoras, elas passaram por essa avaliação, e não é uma avaliação tão simples, eles têm que ver várias coisas. Então, você pode ficar, entre aspas, um pouco mais tranquilo para investir numa debenture, por exemplo, que é A mais. E aí eu coloco meu dinheiro lá. Então, por isso que é médio risco, porque não tem garantia do FGC, mas tem a segurança através desse conhecimento que eu acabei de passar para a galera aí que tá ouvindo. Então, já aproveita aí, pega essa aí, porque tem muita gente que investe em debenture, CRA e CRI, vai na orelhada. Não sabe disso, vai e, na às vezes, orelhada, Renan. a que mais paga é com maior grau de risco. E aí a galera, Vai. se lasca. Vai e pode até acabar perdendo dinheiro. Você né? conhece alguém que já perdeu dinheiro em debenture, Cara, CRA, CRI? não, já conheço pessoas, inclusive alunos, que já usaram o FGC. Eles investiram em E foram ressarcidos, em conforme CDB, você sim. disse? Foi. Tem um aluno que já foi em 1 mês, foi rápido. O outro demorou 2 meses e meio, mas voltou. Então, assim, um prazo médio de 3 meses que eles falam, mas devolve. E esse mesmo FGC, ele garante a poupança e a minha conta corrente, né, Renan? Você Exatamente, explicou. isso é um ponto legal que você trouxe, porque às vezes a gente fica, mas a poupança é o lugar mais seguro para investir, né? Essa é a melhor desculpa que a gente tem para deixar o dinheiro Sempre, na poupança, né? Até o Diego falou, eu tenho medo, deixo na poupança. Por quê? Porque ele acha que é seguro. E de fato é seguro. Mas qual é a segurança da poupança? O FGC. A mesma da renda fixa. Se eu investir num banco de pequeno porte, que eu nunca ouvi nem falar o nome, mas tá me pagando 2 vezes mais, ele tem a mesma garantia do que a poupança. Então, se eu ganho mais aqui, tendo a mesma garantia, por que eu vou deixar o dinheiro lá? Não faz sentido, né, Renan? Legal. E assim, uma coisa que fica na minha cabeça é onde que eu vou investir? Em banco ou corretora? Porque o banco eu consigo ir lá. É um lugar físico onde eu consigo conversar com alguma pessoa. E corretora eu já ouvi falar que, cara, eu preciso abrir uma conta, ser tudo de forma online. Pra onde que eu vou? Eu que quero começar. Então, você consegue investir tanto em banco quanto em corretora. Porque, na realidade, os próprios bancões, né, vamos dizer assim, eles já têm a própria corretora embutida lá. Então, quando você vai investir através dos bancos, na realidade você não está investindo no banco. Você está investindo através de uma corretora, mas que já está ali tudo integrado. Tá? Se você for ver até outro CNPJ. Mas eu não recomendo. Por quê? Os grandes bancos, eles sabem que o brasileiro não tem educação financeira. Eles sabem que não é a maioria da população que está ouvindo o nosso podcast. São pessoas diferenciadas. Só as diferenciadas estão aqui. Então eles pegam a massa. E aí eles acabam criando um monopólio de investimento, onde eles só mostram oportunidades do próprio banco. E eu costumo dizer que os bancos, eles não mostram uma vitrine de investimento como se fosse um shopping center. Então imagina que você vai num shopping center, tem várias lojas, certo? Sim. Várias lojas que podem até vender as mesmas coisas, mas com preços diferentes, cada um Com decide o teu promoções preço. diferentes. Descontos. Isso aí. Agora imagina o local físico de um shopping onde só tem uma única loja, que é a Nike, por exemplo. Todas as lojas são da Nike. Você acha que vai ter promoção? Tudo igual, né? Vai ser tudo o mesmo preço. Eu entrando nessa loja, na loja do lado, na loja do andar de cima. Então é isso que acontece com os grandes bancos. Eles, por terem, vamos dizer assim,
o brasileiro não ter educação financeira, achar que o único lugar é o banco, que o gerente do banco ele vai me recomendar um investimento, eu vou ficar rico, eu vou ter um futuro melhor, ele acaba deixando dinheiro lá. E aí, são investimentos que são porcarias. Literalmente porcaria. Por quê? Para você ter acesso a investimentos melhores nos bancos, nos bancões, você precisa ter pelo menos R$1 milhão investidos lá. E até chegar a 1 milhão, tu já perdeu muito dinheiro com investimentos de porcaria. E quando eu falo perder, é deixar de ganhar. Porque às vezes você que tá ouvindo, você pode ter investimentos nos grandes bancos e você não tá vendo, tá negativo. Mas só o quanto que você poderia estar ganhando em outro lugar melhor é perder dinheiro. Então, por isso que eu não recomendo investir através dos bancões. Como é que você tem que investir? A melhor maneira é através de uma corretora independente. Tá? E o nome já diz, independente. Porque as corretoras dos grandes bancos são corretoras dependentes. Elas são do próprio banco. Exato. Legal. Então, o legal é a gente pegar corretoras independentes, que é literalmente aquele shopping center financeiro. Aí sim, eu vou ter um shopping com várias lojas, onde cada loja dessa é como se fosse um banco. E cada banco está oferecendo o mesmo produto, só que com taxas diferentes, prazos diferentes. E aí você consegue ir lá e escolher a melhor oportunidade. E naturalmente, quando a gente está num shopping que vende a mesma coisa, vai começar a ter o quê? Promoção. Competição, Ofertas melhores. E investimentos naturalmente, melhores. quem se privilegia disso? Consumidor, né? O cliente, né? No nosso caso, o investidor. Entendeu? Então essa é a grande sacada da gente ir investir em corretoras independentes. Porque isso daí vai dar uma tranquilidade que a gente vai estar ganhando mais com a mesma segurança que os bancões. Então, esquece esse negócio de bancão, vamos para a corretora. E basicamente você tem que abrir uma conta, uma corretora independente. E aí você falou, mas eu vou no meu banco ali e tomo um café com o meu gerente. A corretora é assim? Não, é online. Igual o banco digital, hoje em dia. Eu acho que tem muita gente já tá mais conectado. Então, basicamente hoje, para abrir uma conta, eu preciso só de um celular. Um celular, na hora eu consigo abrir conta de investimento, mando os dados para lá e tudo mais, o que eles pedem segue um passo a passo, feito. A única coisa que eu falo é para quem tá começando, dá uma verificada se a corretora que você tá utilizando ou que você pretende abrir conta é taxa zero para investir no Tesouro Direto e em renda fixa. Porque tem corretoras que cobram para você investir, tem corretoras que não cobram. A grande maioria hoje já não cobra. Por quê? Uma começou, aí depois a outra para não perder cliente também, aí hoje a maioria tem. Mas ainda tem corretoras que se você não analisar, elas vão te cobrar para investir tanto no Tesouro Direto quanto na renda fixa. Então esse é um primeiro passo. Segundo, que muita gente treme na base, eu vou abrir conta na corretora, a conta eu tenho que transferir o dinheiro para lá. Você vai transferir, na verdade, você vai abrir conta no teu nome, no teu CPF. Você vai transferir o dinheiro para uma conta do teu CPF. É tua conta. É igual uma conta num banco, uma conta corrente. Então aqui eu costumo dizer que você quebra o padrão de achar que, por exemplo, já falei isso aqui, eu já caí em pirâmide. E qual que é a grande sacada sem identificar? Eu falo assim, Matheus, cara, é uma oportunidade de investimento e tal, transfere para minha conta. Tem alguma coisa de errado. Para minha conta, por quê? Não tem uma empresa por trás? Não abre uma conta no meu CPF? Então esse é um dos questionamentos que você tem que fazer. Na corretora, você abre a tua conta, vai estar lá, Matheus Cobb, Diego Rangel, CPF tal, e você vai transferir direto para tua conta. E o melhor, você não consegue transferir, por exemplo, se eu quiser, tô te devendo um dinheiro, Matheus. Transfere lá direto para minha corretora, né? Eu transfiro? Não pode, volta. Tem que ser sempre da tua conta do favorecido para a conta da corretora com o mesmo CPF. Então isso é até uma proteção. Uma vez um aluno perguntou assim, eu não vou investir não, vai que alguém hackeia a minha conta, entra lá e resgata o meu dinheiro. Eu falei pra ele, primeiro que tem senha eletrônica, tem um monte de coisa que tem mecanismo de proteção. Mas o que me deixa mais tranquilo é, se ele descobrir todas as minhas senhas, ainda assim ele vai transferir, sabe pra qual conta? pra sua minha conta, pô. Não tem como ele tirar Transferir pra conta dele. com o CPF dele. Não tem como. No ruim ele vai transferir pra você de novo. Entendeu? Então isso dá uma tranquilidade pra gente que tá começando a investir e que tem medo, né, de perder dinheiro. A gente rala pra caramba, pra perder o tão suado dinheiro. Não faz sentido. Então, a melhor maneira é você abrir uma conta numa corretora independente, dar os primeiros passos e depois, né, começar a entender um pouco mais sobre isso. E isso que você falou, cara, eu tava pensando aqui, é até mais seguro do que bancos. Porque quantos casos a gente não vê aí de bancos que some o dinheiro da conta ou alguém consegue extrair, fazer um Pix pra alguma outra conta, enquanto que na corretora, se ele resgatar o teu investimento, ele vai tirar pra tua conta, né? Exato. E não tem essa de vou transferir pra uma outra. E nem se for pra esposa, casada, não pode.
É sempre o mesmo CPF. Não tem essa conta conjunta separada, não tem. Legal, interessante saber disso. E você falou aí no início de alguns tipos de investimentos, CDBs, CRA, CRIs. E na prática, assim, o que é um CDB, Renan? O que significa? Que tipo de investimento é esse? CDB é Certificado de Depósito Bancário. Basicamente é um título privado que é um ativo financeiro onde os bancos, para captar dinheiro, eles emitem esses certificados de depósito bancário para os clientes. E, através disso, ele fala assim, ó, imagina, ô Matheus, Diego, isso aqui é um CDB, é um certificado de depósito bancário. Você quer ter uma parte disso? Daqui a um ano, se você botar R$1.000, eu devolvo R$1.000 acrescido de 10% de taxa ao ano. Matheus, você quer esse CDB? Uma parte dele? Eu vou te devolver depois de 2 anos acrescido de 20% por ano. E aí vocês vão ver, faz sentido ou não eu ter uma parte daquele certificado de depósito bancário. No final das contas, parece que a gente vai receber um certificado, né? Não, é tudo vai chegar digital. alguma coisa em casa. É sempre sobre emprestar dinheiro. Exato, sempre sobre emprestar dinheiro. Por isso que quando as pessoas falam, CDB, LCI, LCA, é a mesma coisa quando a gente olha só pro viés de investir dinheiro. O que muda é para onde vai o dinheiro que pega emprestado. Por exemplo, CDB, o banco capta dinheiro para fazer empréstimos. Então, vê se não é um baita de um negócio que os bancos fazem, por isso que eles são bilionários. Ele pega o dinheiro, o nosso, já uma taxa, ele paga uma taxa bacana pra gente, que é muito melhor do que a poupança, porque senão a gente não estaria lá Às colocando vezes dinheiro. até 2, 3 vezes mais, né? Aí a gente pega, bota o dinheiro, fala, pô, interessante, ele vai me pagar ali, por exemplo, 12% ao ano. Pô, 1% ao mês. Baita de um resultado, segurança do FGC, vou investir. Aí você vai lá, bota o teu dinheiro. Então, nós como investidores estamos felizes. Aí o banco pega o nosso dinheiro e vai lá para aquela pessoa que não é investidor Profad, que tá toda enrolada de dívida, quando ela bate lá na porta do gerente e fala assim, tô precisando pegar um empréstimo. Tá tranquilo, porque ele tem o nosso dinheiro e passa assim, ó, você quer quanto? 10 mil? Tá aqui, ó, 10 mil. Só que a taxa que cobra deles já é uma taxa, tipo, sei lá, de 2% ao mês, 3%, quando é uma taxa boa ainda. Isso sem contar que é o mesmo dinheiro do cheque especial, por exemplo. Que aí, pô, 400% ao ano. É absurdo. Então, assim, entende a diferença? Os bancos, eles fazem assim, ó, eles trocam o dinheiro de mão. Eles pegam de um, empresta para outro. Pega de outro, empresta para um, aí paga Eles dali. ganham nessa diferença de taxa. E essa diferença é chamada de spread. Exatamente isso, Chico. Então, é assim que funciona, né? Então, CDB é isso. Você empresta teu dinheiro para uma instituição financeira, um banco, por exemplo, e recebe uma taxa, dependendo de cada banco, de cada CDB, na verdade. Já, na hora que você investe, você já sabe qual é o prazo, qual é a facilidade que eu tenho de tirar aquele dinheiro, que a gente chama de liquidez. Liquidez é a facilidade que você tem de pegar meu dinheiro de volta. Porque até então tá investido, eu quero dinheiro físico na mão. Então essa é a liquidez. Alguns é só no vencimento, tem que estar ligado nisso também. Porque, digamos, tem um CDB aqui muito bom, mas o prazo é de 5 anos. Se a liquidez for igual ao do vencimento, 5 anos, só vai poder tirar o dinheiro daqui a 5 anos. Então você tem que sempre olhar isso. O vencimento é quando o título termina, mas a liquidez é quando eu posso resgatar o meu dinheiro. Se a liquidez é no vencimento, só posso tirar quando ele terminar. Se a liquidez for diária, eu posso tirar a qualquer momento. Se a liquidez for D mais 30, eu posso tirar daqui a mais 30 dias à frente. Então isso é uma coisa importante para estar antenado, tá? Isso é um CDB. Legal, show de bola, Renan. E quando a gente fala de CDB, tem muita confusão até com uma outra sigla, que às vezes as pessoas acham que é até um investimento. É o CDI. Então qual é a diferença? O CDB você já explicou o que é. Qual é essa diferença entre CDB e CDI? Legal. Primeira diferença entre CDB e CDI é que um CDB é um tipo de investimento. É um ativo financeiro. O CDI é um índice financeiro. Ou seja, CDB é certificado de depósito bancário. CDI é certificado de depósito interbancário. O que acontece? O CDI, ele foi, vamos dizer assim, criado entre os bancos para meio que acompanhar a nossa taxa básica de juros, que é a taxa Selic. Então, basicamente, quando os bancos eles fecham, todo dia que o banco fecha, ele tem que prestar conta como se fosse igual o caixa do supermercado. Tem que dizer quanto que tem lá no caixa e tal. Os bancos eles têm que informar o Banco Central. Tô com tanto. E os bancos eles não podem fechar negativo. Nenhum dia. Então, antes dele fechar, ele vai ver, caramba,
saiu mais dinheiro em caixa eletrônico, ou então daqui mesmo, do que entrou aqui na agência. Então a gente não pode fechar negativo. O que eles fazem? Eles pegam um empréstimo, overnight, que a gente chama, que é só enquanto o banco fecha até ele abrir no dia seguinte, entre bancos. E aí, qual que é a taxa que eles utilizam para emprestar entre bancos? O CDI, que é esse certificado de depósito interbancário, entendeu? Interbancário. Então é assim que funciona esse CDI. E naturalmente, lembra, tudo é emprestar dinheiro? Se tem um banco precisando pegar dinheiro emprestado, ele vai pegar, por exemplo, com o Banco Cobb, que é o Mateus. Aí, só que o Banco Cobb, ele emitiu CDBs que o Banco Renan aqui pegou empréstimo, só que ele tá pagando menos do que o que ele tá emprestando pro outro banco. E aí ele ainda ganha nesse spreadzinho aí. Sacou? Então, basicamente é isso. O CDI é um indicador financeiro, onde você consegue acompanhar, e a maioria das rentabilidades da renda fixa privada é atrelada ao CDI. Então você vai ver CDB, LCI, LCA, CRA, CRI, debêntures atrelado ao CDI. Você não vai ver, por exemplo, um CDB atrelado à taxa Selic, igual o Tesouro Direto. Você vai ver lá 100% do CDI, 150% do CDI, 200% do CDI, entendeu? Legal, legal. Show de bola, Renan. E, cara, você falou aí, LCI, LCA. Então aqui a gente já viu o que é renda fixa. Você explicou também a diferença entre CDB e CDI. E você também tinha dito no início que outros tipos de investimento da renda fixa são os LCIs, os LCAs. E o que são esses LCIs e LCAs? E o que eles têm assim, de diferente em comparação a um CDB, ou investir num CDB? Se eu quiser investir em LCI e um LCA, o que eu vou estar fazendo com o meu dinheiro? Eu vou estar emprestando para quem? Show de bola, excelente. LCI e LCA, primeiro vamos na sigla. LCI é letra de crédito imobiliário. LCA é letra de crédito agronegócio. Basicamente, você está emprestando dinheiro para o banco também, uma instituição financeira. Tá? A diferença é, o banco ele não pode pegar esse dinheiro arrecadado de um LCI, de um LCA, e emprestar para qualquer pessoa que está endividado, que é um empréstimo pessoal, que é qualquer tipo de coisa. Ele só pode emprestar, por exemplo, o LCI para fins imobiliários. Então, para quando a pessoa vai lá e fala assim, eu quero comprar um terreno, quero comprar uma casa, financiar uma casa. Aí pega aquele empréstimo, é através dos LCIs. Interessante. Já os LCAs, é a mesma coisa, a gente fala que eles são primos. A diferença é, ao invés de ser pro lado imobiliário, é pro lado do agronegócio. Então imagina que eu vou lá, eu tenho uma empresa de agronegócio e eu quero comprar equipamentos, maquinário e tudo mais. Aí eu vou lá no banco e falo, tô precisando de um empréstimo. Aquele empréstimo só pode vir daquele que foi levantado através de um LCA, que é a letra de crédito do agronegócio. Só que assim, quem tá pegando o empréstimo não sabe nem o que tá rolando, nem precisa saber. E quem tá investindo também não tá nem aí, entendeu? Não tem problema. Isso aqui é só pra gente entender o contexto de como funciona, né? O LCI e o LCA. Agora, qual que é a diferença de LCI e LCA pro CDB, né? Bem, primeiro é o imposto de renda. Então, olha que interessante. O CDB, ele tem lá, ele é descontado no imposto de renda sobre o lucro. Então, digamos que eu botei 10 mil reais no CDB, quando eu resgatei 11. Então, R$1.000, o dinheiro trabalhou para mim. R$1.000 é o dinheiro novo. Esses R$1.000 vão ser tributados no imposto de renda. Os 10 mil não. Por quê? Já é um dinheiro meu. Eu coloquei lá. Então, em tese, eu já paguei. Seja se veio da minha empresa, seja se veio do meu trabalho como CLT, então já foi descontado. Por isso que é só o dinheiro novo. É um dinheiro que cresceu ali. Que o dinheiro trabalhou para você. E essa taxa de imposto de renda, né, a maioria dos investimentos de renda fixa, eles têm essa taxa, que é uma taxa regressiva do imposto de renda. Lembrando, só sobre o lucro. Então tem gente que fica assim, não vou investir não. Vou pagar imposto de renda? Vou pagar imposto de renda. Eu sempre falo assim, uma pessoa que trabalha de CLT, ela tem que pagar imposto de renda, não tem? A gente é descontado sim. Tem que pagar. A não ser que ela tenha um salário mínimo, certo? E aí tem as taxas também, né? As coisinhas. Você prefere receber um salário mínimo de R$1.200, por exemplo, e não pagar imposto de renda? Tipo, não quero pagar imposto de renda. Ou você prefere ganhar R$15 mil pagando 27,5% de imposto de renda? Prefiro os 15 mil, né? Prefiro os 15 mil também. Mesmo, vamos dizer, tirando 27,5%, você tá com muito mais do que 1.200, cara. Essa é a mentalidade de abundância que a gente tem que trabalhar. Então, se eu tô pagando imposto de renda, é porque eu tô ganhando mais.
É porque eu tenho renda, né? Que tem uma renda maior. Faz todo sentido. Então, quanto mais imposto você paga, é porque você tá ganhando mais dinheiro, né? Exato. Então, assim, a regra é essa. Claro que, se pudesse escolher, eu preferia não pagar imposto de renda. Mas eu não posso escolher. É lei. Então tem que seguir a lei. A diferença é, eu posso não pagar imposto de renda? Se eu quiser ir pra esses viés e ganhar menos, sim. Só que aí que vem a sacada. Mas, a gente tá falando do imposto de renda. LCA. Vamos falar aqui, basicamente. Como que é essa taxa que é descontada do imposto de renda de forma regressiva? Se você deixa o teu investimento lá por 6 meses, quando você resgatar, ele vai ser descontado 22,5% do lucro. Se eu deixar de 6 meses a um ano, vai ser 20%. Se eu deixar de um ano a menos de 2 anos, eu vou ser descontado 17,5%. Isso. Se passar de 2 anos, a partir de 2 anos, ele é descontado só 15%. E aí, se eu deixar 2, 5, 10, 20 anos, 15% é a menor alíquota para ser tributado no imposto de renda. Então, essa é a regra. E tá tudo bem. E o mais curioso, sabe o que é? Já ouvi muita gente falar assim, por isso que eu deixo na poupança. Porque é isento de imposto de renda. Será que é isento mesmo? O que vocês acham? Não sei, Renan. É isento de imposto de renda a poupança. Porra, então por que não deixa dinheiro lá, cara? Porque, mesmo pagando imposto de renda, se eu ganho de 2 a 3 vezes mais, mesmo pagando, eu ainda ganho mais do que a poupança. Olha que louco. Então... Tem a diferença? Tem uma armadilha aí, né? Pra galera se ligar aí que deixa o dinheiro a pegadinha, na né? poupança. Pegadinha da Lembra poupança. disso, cara. Não é sobre o quanto você tá pagando de imposto de renda. É sobre o quanto sobra de dinheiro no teu bolso. Faz essa conta. Livre de imposto de renda. Aí você vai... Nem sempre. Assim, tem lugares, tem alguns investimentos que é um bom negócio. Ficar, não tem imposto de renda, ser livre de imposto de renda. Mas você tem que fazer o cálculo, você tem que ver. Porque às vezes, pagando imposto de renda, eu ganho mais. O lucro é maior do que não pagando. E aí vem o complemento da tua dúvida, que é sobre LCI e LCA. Qual que é a diferença do CDB? O CDB tem imposto de renda, incidência de imposto de renda. O LCI e o LCA não tem. Olha que interessante. Então quer dizer, Renan, se o LCI e o LCA é melhor do que a poupança, porque é renda fixa, e não tem imposto de renda, vou só botar lá, né? É a lógica, certo? Ia te fazer essa pergunta aí agora. Acaba sendo mais vantajoso, então, LCI e LCA, por não pagar imposto de renda em relação ao CDB? Fugir do imposto, né? Dá pra fugir do imposto de renda. E a resposta é, depende. Por quê? Vão ter momentos que o LCI ou o LCA vão estar melhor do que um CDB. Mas vai ter outro momento que um CDB vai estar melhor. E como que eu sei disso? Olhando para a taxa e para o prazo. Porque lembra, se tem essa tabela regressiva que eu pago 22,5%, depois 20%, 17,5% e 15%, eu tenho que comparar sempre com o mesmo prazo. Porque senão, no CDB, digamos que tem um CDB de 2 anos. Eu não posso comparar com, por exemplo, um LCI de 6 meses. Porque eu teria que comparar se eu fosse resgatar um CDB de 6 meses, que é a alíquota de 22,5%. Então, isso aí você tem que levar em consideração. E também a taxa. Então, tem uma formulinha, né? Que depois, galera, posso compartilhar com a galera. A gente mostra muito para os investidores Profad, que é uma fórmula bem tranquila de você calcular para te mostrar que você vai levar em consideração o prazo e a rentabilidade para fazer uma taxa equivalente. Apesar de muitas corretoras hoje em dia já deixarem lá disponível. Por exemplo, se você for olhar, a Nuinvest faz isso, acho que a BTG faz isso também. Você consegue ver, um LCI de 95% do CDI, com prazo de tantos meses, equivale a um CDB de 114%, por exemplo. Tá? Tô falando aqui números aleatórios para vocês entenderem. O que isso quer dizer? Se eu for lá no CDB e eu encontrar um CDB com prazo de 6 meses, acima de 114, é melhor ir em quê? CDB. No CDB. Mesmo pagando imposto de renda. Vocês entendem? Uhum. É sobre isso que a gente tá falando. Conhecimento é poder, galera. Por isso que eu falo. Quem sabe investir, quem aprende a investir, quem começa a investir, cara, não vai papar essas moscas, não vai ficar só apertando o botão, fazendo investimento. Você vai entender exatamente o que você vai fazer. E claro, com clareza. Por quê? Não importa se eu não pago imposto de renda ou se eu pago. O importante, lembra disso. No final das contas é o quê? Dinheiro que vem pro meu Dinheiro bolso. no bolso. É o Isso lucro. aí. Então essa é a diferença entre CDB e LCI e LCA. E conhecimento a galera tá tendo muito aqui, hein, Renan? Isso aqui a gente tá entregando ouro aqui
indo tudo passo a passo. E então a gente já falou já dos CDBs, dos LCIs, dos LCAs. E pra gente fechar, a gente já tá chegando também no final do nosso podcast, o que são as debêntures, os CRAs e os CRIs? As siglas são até meio parecidas, né? LC, LCA, CRA e CRI. Tem alguma relação? Ó, são as primas mais distantes. Tipo assim, LCI é o primo do CRI. O LCA é o primo do CRA. CRA. Por quê? E para por aí, não tem o E, nem o I. Não. Nem o U. Por quê? O A é CRA, vamos pensar assim, certificado de recebíveis do agronegócio. Agronegócio, viu? Já Olha aí, pegaram. já Porque pegou, hein? se é primo do LCA, que é a letra de crédito do agronegócio. Então, CRA, certificado de recebíveis do agronegócio. CRI, certificado de recebíveis imobiliários, que é do LCI. Agora, qual é a relação direta? A diferença para quem você empresta o dinheiro. Sempre isso, né? Sempre sobre emprestar dinheiro e para quem que você está emprestando. Exato. O LCI e o LCA a gente presta dinheiro para quem? Para os bancos. O CRA e o CRI a gente presta dinheiro para as securitizadoras. O que é uma securitizadora? Basicamente, é uma empresa que outras empresas precisam de dinheiro. Vamos dizer assim, eu preciso de dinheiro. Ela capta o dinheiro e te dá um dinheiro. Basicamente, tipo assim, ela vai pegar, Matheus é uma empresa e está precisando de grana. Aí ela vai falar assim, você quer uma grana? Eu posso te emprestar. Tá aqui, eu sou uma securitizadora. Você quer quanto? Tanto? Tá aqui. Então eu vou emitir por exemplo, se for do imobiliário, sempre assim. Ou CRI pro imobiliário, ou CRA pro agronegócio. Isso. Não posso... estou precisando de um empréstimo, vou na securitizadora para pegar para comprar carro. Entendeu? A não ser que seja carro pro agronegócio. São coisas diferentes. E aí, a grande sacada é, quando você tá lá, a securitizadora, ela emite esses CRIs ou CRAs pro mercado. E aí, os investidores vêm, interessante, vou investir. Aí bota dinheiro. Ela pega aquele dinheiro, devolve, paga lá a empresa, só que ela já tira uma taxa para ela, né, por ter feito essa movimentação. E naturalmente ela pega aquele dinheiro e vai pagando as empresas, né? As empresas não, os investidores conforme a empresa vai devolvendo o dinheiro. Então, basicamente, securitizador é isso. A diferença é, ao invés de ser um banco, no caso do LC e LCA, é uma securitizadora que está fazendo esse empréstimo de dinheiro. No caso das... e aí, CRI e CRA também é isento de imposto de renda, assim como o LCI e o LCA. E por quê? Eu pensei que vocês fossem perguntar isso. Por que é isento e os outros não, né? Já que vocês me perguntaram, eu vou levantar aqui, porque a galera costuma perguntar. Primeiro, é um incentivo do governo. Por quê? O governo ele quer desenvolver a área imobiliária e a área do agronegócio. Tanto é que quando deu aquele boom imobiliário, o governo começou a pensar em, vamos tirar a isenção de imposto de renda dos LCIs, dos CRIs, né, dos investimentos atrelados ao ramo imobiliário, que já tinha dado um boom. Mas depois voltou ao normal e continuou. E o agronegócio, porque eles querem desenvolver. Então, naturalmente, dessa maneira, eles forçam as instituições financeiras, as securitizadoras, emitirem mais daquilo dali. Porque tem essa isenção, vamos dizer assim, meio que fiscal. Então, é só uma maneira de potencializar a área imobiliária e a área do agronegócio. Por quê? Se eu sou um fazendeiro, né, ou um agricultor, e eu consigo ter acesso a empréstimo, eu consigo investir mais no agronegócio. E o agronegócio começa a crescer mais. Então, basicamente, é esse olhar econômico que o governo faz para poder dar essa isenção. Já as debêntures. Debênture é você emprestar dinheiro direto para a empresa. Então, é quando uma empresa vem para o mercado e fala assim, eu estou precisando aumentar o meu galpão. Estou precisando ter galpão no Brasil inteiro. Só que preciso de grana e eu não quero mexer no caixa que eu tenho. Aí eu vou lá, emito como uma empresa debêntures no mercado. E aí, nós investidores vamos olhar. Isso aqui é interessante. Dá para eu investir. Boto o dinheiro lá, o dinheiro vem, ela capta dinheiro. E aí muita gente confunde debêntures com ação. Por quê? A gente fala que debêntures, a gente empresta dinheiro para a empresa, certo? Ação, a gente se torna sócio da empresa. Então essa é a diferença. Quando eu estou investindo em debênture, eu não me torno sócio. Eu sou um cara que eu estou emprestando dinheiro. Eu só investi ali. Estou só emprestando dinheiro. Eu não tenho nenhum vínculo com lucro, com prejuízo ou algo do tipo. Simplesmente foi um acordo que eu vou te emprestar esse dinheiro e a empresa vai me devolver. E é fixo, né, também. Faz parte da renda fixa, também tem esse... E nas ações é variável. Exatamente. Renda fixa e as ações é renda variável porque eu sou sócio lá. Então, eu como sócio, eu consigo
acompanhar. Se ele ganha, eu ganho. Se ele perde, entre aspas, eu perco. Só não tiro o dinheiro do meu bolso, mas vai estar ali. Então, o debênture é isso, tá? Você empresta dinheiro para uma empresa em troca de receber uma remuneração de volta. E aí tem um detalhezinho que eu acho que é legal compartilhar também. Tem as debêntures incentivadas. Porque debênture, ela tem incidência de imposto de renda. Só que tem as debêntures incentivadas, que não tem incidência de imposto de renda. E essa daqui é uma base de uma oportunidade. Eu já tive várias debêntures. Hoje eu tô com, acho, com 2 assim incentivadas, que é muito boa e isento de imposto de renda. E por que é isento essas incentivadas? O nome já diz, é um incentivo do governo. Então, digamos que tem uma empresa que quer fazer... vai precisar de dinheiro para construir rodovias. Ela fechou um contrato e vai construir umas rodovias. Ela pode emitir uma debênture incentivada, porque rodovia é um incentivo que o governo quer. Melhorias e tal, né? Então, aí nesse caso, sim. E aí tem boas oportunidades, porque, naturalmente, CRI, CRA e debêntures, elas pagam mais do que LCI, LCA e CDBs. Por quê? Médio risco. Quanto maior o risco, maior eu tenho que... Nós somos inteligentes. Eu não vou... Se o risco é o mesmo, vamos dizer assim, se o que eu vou receber é o mesmo, eu vou em qual? No médio risco ou baixo risco? No baixo risco, pô. Mas o FGC também... Não tem FGC, lembra? Segura a onda, não. CRA, CRI e debênture não tem FGC. Não tem, né? Por isso que é médio risco. A gente tem que analisar o rating. Ou seja, como é que tá a capacidade daquela empresa me dar um calote ou não. Que Lembra? são aqueles que Entendi. você falou no início, AA, BB. Isso aí. Então eu vou investir numa debênture. Aí eu vou olhar, independente de ser incentivado ou não, a diferença é, a incentivada, eu não pago imposto de renda. Sou isento. Tudo é lucro ali. A taxa que ele me colocar ali é o lucro. Só que eu vou olhar, a empresa Cobs SA. Pô, que empresa é essa? Não conheço. Mas beleza, também não tem problema, porque para investir lá. Só tem que olhar, deixa eu ver qual é a classificação de risco dela. O rating dela. Aí eu vou lá e olho, pô, AAA, ou seja, tem 3 A's mais. Lembro que o Renan falou que quando tem A é bom. E se tem 3 A's, melhor ainda. 3 A's é sempre a maior segurança. Então eu vou botar lá. E quer dizer que eu tô tranquilão? Cara, não. Por quê? É uma empresa, você tá emprestando dinheiro pra alguém. Assim como você pode me emprestar um dinheiro e eu tá super bem hoje, e amanhã eu tá quebrado e falar, pô, Diego, cara, eu quero te pagar, mas me dá um tempinho. E quando a gente empresta dinheiro pra alguém, a gente sabe quem é AAA e quem é... Você tá antenado. É isso aí, é bem isso. Já é Tu já meio que avaliou. análise de risco, por quê? Porque ela já deu um calote pra alguém, ou ela já fez alguma coisa, ou não cumpriu com os compromissos. Então já é exatamente isso, só que pra empresa. Sacou? Faz Então, todo sentido. essa é a pegada quando a gente tá investindo em debêntures, em CRA, em CRI. Médio risco. Show de bola. E, pô, Renan, pra gente fechar aqui, cara, uma coisa que passa na minha cabeça aqui é o seguinte. A galera, eu costumo ver muito, tá? Nas tuas mídias sociais, comentários, a seguinte mentalidade. A gente explicou tudo aqui sobre renda fixa, mas tem muita gente que às vezes não começa a investir porque ela se questiona a seguinte forma. Eu preciso investir... Cara, sou obrigado a investir todo mês? Eu preciso investir todo mês? Por quê? Porque muitas têm título de capitalização, poupança não, mas título de capitalização, consórcio, que às vezes você precisa ficar todo mês, sabe, depositando. Você acaba que meio obrigado, e se você tirar, você meio que paga uma multa, uma taxa. Acontece isso na renda fixa, nos investimentos, ou como é que funciona? Então, a renda fixa, você pode começar diferentes valores. Desde Tesouro Direto com R$30, CDBs de R$1. Hoje em dia tem CDB de R$1, você consegue fazer. Até alguns de 1.000, 10.000, 5.000. Por isso que eu falo, um shopping center. Você escolhe qual é o que cabe no teu bolso, qual é o teu objetivo e tudo mais. Mas, o que a gente tem que pensar é assim. Você pode investir quando você quiser. Eu falo, aqui, você começa a ter independência do que você vai fazer com o teu dinheiro. Então, se eu quero botar hoje R$100, eu vou lá e boto. Se eu quero ficar 1 ano sem botar nada, não recomendo. Mas eu posso fazer isso. Eu não sou obrigado porque eu botei 100 esse mês, no outro mês botar 100 de novo. Eu não sou obrigado. Então, assim como eu não sou obrigado nem colocar nada. Eu posso abrir conta na corretora e não botar nada. Então a corretora não vai te obrigar a nada, né? Não vai te obrigar, não vai te... Agora, eu sempre recomendo que você é a pessoa que tem que se obrigar. Faz Se sentido. você quer realizar seus sonhos, se você quer ter uma casa melhor, se você quer ter um carro melhor, se você quer ter mais tempo com a tua família, você tem que se obrigar a ter tranquilidade de investir todos os meses. Não importa o quanto, mas você colocar lá. E aí, um ponto interessante é, quando a gente fala de obrigatoriedade, tudo que é engessado, tudo que te trava, tem alguma coisa de errado. Então, quando os bancos falam assim,
Não, é um contratinho de 2 anos. Você bota todo mês e tal. Não, beleza. Aí quando você quer tirar, não, tem que esperar o prazo. Mas se eu sair antes, você vai perder tudo que você botou aí. Entendeu? Por quê? Eles querem amarrar a parada. Então, quando a gente fala de investidor Profad, que são as pessoas que a gente ensina, provavelmente muitos que estão ouvindo, ou os próximos futuros investidores Profad estão ouvindo esse podcast, ele vai começar a entender, cara, se me prende não faz sentido. Né? Eu falo, nada tem que ser preso. Você tem que chegar e sentir a vontade. Por exemplo, o nosso curso, a gente dá 7 dias de garantia quando as pessoas entram. Por quê? Eu não quero deixar essa pessoa ver que não é pra ela, não é. Eu quero que ela tenha tranquilidade de chegar ali e falar, cara, era isso que eu queria. Então, essa liberdade é algo que os bancos não proporcionam. Então, quando a gente fala, não tem obrigatoriedade de colocar todo mês, nem todo dia, nem todo ano, você que escolhe, você decide. Mas você pode colocar e começando com bem pouquinho de dinheiro, né? Que aí fica bem fácil. Show de bola, Renan. Top demais, cara. E pra gente finalizar, Renan, qual o caminho que uma pessoa ela deve percorrer? Ela tá começando, ela tem, imagina uma pessoa que tá lá com seu dinheiro na poupança ou em algum título de capitalização, algum consórcio, e ela quer começar a investir. Por onde ela começa e quais são os próximos passos para ela não travar? E aí aproveita, dá esse caminho pra galera, a gente finaliza. Fala aí. Show. Para quem tá começando a investir agora, primeiro passo, conhecimento. Conhecimento, somente conhecimento vai te dar tranquilidade e segurança para você fazer boas escolhas de investimento. Então quem tá começando a investir, conhecimento. E se você tá ouvindo esse podcast, já é um primeiro passo, né? Depois, abrir uma conta numa corretora independente, tá? Hoje em dia tem vários. O pré-requisito é taxa zero para investir no Tesouro Direto em renda fixa, para começar. Segundo, esse já é o terceiro. Né? Terceiro, transferir o dinheiro da tua conta do banco para a tua conta da corretora, depois de você abrir. É via TED. Transferiu, caiu na tua conta, quarto passo, escolher o primeiro investimento que você vai fazer. E já vou deixar aqui de bandeja para a galera que está aqui. Primeiro investimento para você fazer, que é melhor do que a poupança, mais seguro do que a poupança, porque é o investimento mais seguro do nosso país e que rende 2 a 3 vezes mais do que a poupança. Tesouro Direto. Especificamente, Tesouro Selic. Você consegue começar a investir a partir de R$110. Então, você já pode transferir o dinheiro, botar lá R$110 e dar uma olhada se está crescendo, se não está, se está tranquilo. Resgata para ver se realmente, caramba, o Renan falou, dá para resgatar, dá para tirar, colocar. Você vai ficando mais confiante, vai pegando mais segurança. Por quê? Conhecimento e prática. Depois que você fez isso, aí é só ter consistência. É você começar a seguir um método que você vai começar a investir mais em renda fixa para te proteger. E depois que você estiver protegido, já vai para a Bolsa Brasileira e depois você já vai para a Bolsa Americana para diversificar o teu patrimônio e o teu dinheiro crescer cada vez mais. Show de bola, Renan. E Diegão já investe em renda fixa? Como é que tá os investimentos? Cara, eu comecei pela renda fixa, né? Porque eu sou investidor Profad, então eu segui ali o passo a passo, mas eu já tô na renda variável, já tô investindo em dólar também, cara. Já tô investindo até no exterior. Isso aí é... Esse Rapaz, Diegão tá com lanche agora, tá sabendo? É mesmo? Tá sabendo não. Pô, para de ficar contando essa fofoca aí, cara. A gente falou lá no podcast dele também, no podcast, mas tá com a lanchazinha, mas não chamou a gente ainda pra dar uma navegada. Qualquer dia vai ter o podcast na lancha. Quero saber quando que a gente vai fazer esse podcast aí na lancha. Vamos marcar. Mas show de bola, Renan. Cara, foi um prazer, foi muito conteúdo de valor aqui, de verdade. Diego também, obrigado, investidor Profad. Bom demais. E é isso, galera. Você que está assistindo esse podcast, está ouvindo, compartilha, envia lá no grupo da família, compartilha com alguém que precisa começar a investir, que quer começar a investir, para ela entender tudo sobre renda fixa, segurança, tudo isso que a gente falou aqui hoje. Beleza? E não se esquece, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho. Você que está ouvindo também, tem como você se inscrever no canal do podcast. Então se inscreve aí para você sempre receber as notificações quando o nosso podcast for ao ar. Beleza? Então é isso, galera. Até o nosso próximo episódio. Muita produtividade financeira e... Bora evoluir!